vamos lá. Hoje esse capítulo 23, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz algo que à primeira vista nos choca com a dureza do que foi transcrito no Evangelho, que vem: quem não odeia seu pai e sua mãe, Está dentro do capítulo 23, que é Moral Estranha, com esse subtítulo. E vem falando nesse Evangelho a dureza da palavra do Cristo. Mas será que ele quis falar dessa forma? Falar que para odiar pai, mãe, filhos, para poder segui-lo? Porque se não fizer isso, não pode segui-lo? Não. Indiscutivelmente, não. O problema nós temos na transcrição de uma linguagem, de uma língua hebraica, que era uma língua pobre. Uma mesma palavra dava servia para várias coisas, E dentro dessa meio ali que um errou uma tradução, lá atrás, e veio se permanecendo desse jeito. Mas se a gente for pegar o que Jesus veio fazer no nosso meio, qual que era a missão dele? Não era colocar, modificar a humanidade? E modificou. E ele pregava o amor, ele pregava o perdão, a refazer os laços até com os inimigos, a perdoar 70 vezes 7. Na hora que ele teve a oportunidade de julgar a primeira pedra, naquela adúltera que estava lá para ser apedrejada na praça pública, ele falou: o primeiro que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Foi saindo todo mundo. E ele tinha a oportunidade de jogar essa primeira pedra e não fez. E aí vem: mas como que saiu isso da palavra, das palavras de Jesus? O entendimento nós temos que levar de acordo com o que temos em alguns evangelhos. Se não me engano, São Marcos. Se eu estiver errado, você me corrige, viu, Vicente? Acho que São Marcos coloca uma nota de rodapé lá, que o sentido da palavra que tem em grego, em grego e em hebraico, era amar menos. Mas amar menos ao pai, amar menos à mãe, ao filho, para poder segui-lo. Ainda não ficou assim muito sonoro, não ficou muito assim aceitável para nós. Aí eu sempre falo da esperteza, da expertise de Jesus em colocar as parábolas, que ela vai se adaptando nas sociedades,
de acordo com o seu tempo, de acordo com a evolução de cada um e de toda a sociedade. Então, ela é muito elástica. Por que ela tem essa possibilidade, essa elasticidade toda? Porque a primeira coisa que a gente tem que buscar é a cerne do amor que Jesus nos traz. É ser melhores, ter a fé, a caridade, a esperança. Então, se a gente balizar todo o Evangelho nesse sentido, nós não vamos errar. Deixemos para esses que escreveram essas partes que estão no Evangelho, que são discutíveis, para lá. Se a gente pegar pelo simples pensamento, falar assim, Jesus falou isso. Olha só, então não vou seguir ele não, por causa que meu pai, minha mãe, tem que largar meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos. A partir do momento que a gente já pensa dessa forma, a gente já percebe, precisamos nos instruir, colocar mais essa palavra de Jesus, que é no amor, no carinho, no perdão, dentro da gente, dentro do coração, porque aqui não deixa a gente mentir, não deixa a gente se enganar. Aí, através desse pensamento, a gente descobre, então quer dizer que essa palavra, esse tipo de interpretação, a gente pode colocar o seguinte, que entre o ensinamento que Jesus nos deixou, nos evangelhos que ele viveu, mas não escreveu, tem-se as leis de Deus. Cada um de nós temos ela na consciência. Então, se a gente, pelo fato do amor de um filho, do amor de uma mãe, de um pai, de um ente querido, a gente burlar essa lei que todos nós temos impressa na nossa consciência, nós estamos errando. Aí não temos como ser os discípulos de Jesus. Porque ele fala, né? Logo no comecinho, é preciso... Aqui? Aqui, certas palavras... Aquele que ama o seu pai e sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Então quer dizer que esse digno de chegar a ele, no outro evangelho que nós temos aqui, é que não pode ser discípulo dele. Esse aprendizado, depois mais na frente nesse capítulo, né, nesse ensinamento, quer dizer, vai ter aquela outra frase também, que vai ser questão de outro estudo, só para poder deixar aqui, né, que é também dói aos nossos ouvidos e à nossa razão, deixar os mortos enterrar seus mortos. Esse aqui é para a próxima quarta-feira. Então, essas dúvidas que nos aparecem com os ensinamentos dentro do Evangelho de Cristo, nós temos que buscar a coerência cristã que Jesus trouxe, esse amor. A partir do momento que a gente pega essa coerência dele e coloca junto aos estudos, junto às nossas interpretações, essas dúvidas aqui não vão nem chegar perto da gente. E olha, nem precisa de estudar muito para a gente poder achar que essa frase
saiu mesmo de Jesus. Eu chego a colocar que é uma questão até de má fé nossa, em querer atribuir essa frase e assim nos desculpar de não estarmos trabalhando na seara do bem, do cristianismo. A espiritualidade, nós temos a espiritualidade de luz e a outra das trevas, né? E ela adora aproveitar essa das trevas exatamente esses que pensam com a má fé para poder citar isso. E hoje está muito em voga, né? Como teve lá na época de Jesus, que precisava de tirar certos costumes, impostos até mesmo pela lei mosaica, mas que Cristo estava ali para poder pegar e mexer com toda a sociedade, e que mexeu. Hoje, nós temos exemplos todos os dias de utilização de uma frase colocada fora do contexto, de uma frase que pode pegar e, dentro de um estudo, atingir uma certa parte da sociedade ou então da outra, levando a colocar a pessoa que falou aquilo no momento de estudo, no momento de palestra, em situações complicadas. Estamos vendo isso demais, mas talvez aí também tendo a má fé de alguém que fala nas redes sociais. Quantas discussões nós vemos iniciadas com uma frase, um comentário que talvez seja colocado de forma errada, mas que outros vão prolongando e com má fé ainda vão piorando mais ainda a situação. Isso também é falta de caridade. Há julgamentos, né? Nós temos casos até de pessoas que foram apedrejadas em pleno século XXI por ter sido falado por uma outra pessoa que ela estava fazendo magia negra. Isso foi recente, 2019, 2020. Então, naquele tempo, tinha. Hoje também temos, de formas diferentes. Igual eu estava falando, a espiritualidade das trevas utiliza esses pormenores, essa má fé nossa na interpretação, para dar um viés dentro do Evangelho, como se fosse aquilo ali o correto. Transmutando uma ação errada em certa, aproveitando quando deixamos de assumir os nossos erros por medo, por orgulho, por vaidade. E muitas pessoas vão assim, mas ele fez ali, ó, daquele jeito tá certo, então vamos fazer igual a ele. Então, atrás desse erro que a gente tem a vaidade de não admiti-lo e não corrigir, chegar lá e pedir desculpa, alguém está observando aquilo e vai fazer a mesma coisa. Pelo menos, se tiver filho pequeno, ele fala assim, meu pai faz isso, eu também faço. Então, esses erros que a gente tem, que a gente vê, que aparece, como está aqui, nesse trecho do Evangelho, nós temos que pensar, refletir. E nós sempre recomendamos, né, para quem está iniciando a doutrina espírita e que já tem mais tempo,
fazer o evangelho no lar. E por que não pegar esse evangelho de hoje, capítulo 23, o item 1, 2 e 3, e chegar lá e fazer, ler, colocar a família para refletir. Procurar colocar dentro do seio familiar um questionamento a respeito desse ódio que é falado, que tem que ter do pai e da mãe para seguir Jesus. Nós temos que instigar, não só os nossos filhos, mas até mesmo, quem sabe, o marido, a esposa, um familiar que mora lá junto, para poder ver as percepções, assim, olha, aqui Cristo não quis falar dessa forma. Olha, temos observado muitas famílias, principalmente depois da pandemia, né, com problemas. No geral, problemas. O pai desestruturou, a mãe desestruturou, os filhos desestruturou. Isso está acontecendo porque estava vindo de um certo tempo uma desunião familiar. E para poder consertar isso, a receita está aqui. Faça o evangelho no lar. Discutam, coloquem lá a reflexão na família, principalmente desses temas mais instigantes. Mas também fazer os outros. Mas esses instigantes, coloca as crianças, os adolescentes, para poder pensar. É um meio da família conversar, voltar a ter união, voltar a ter uma base. Vicente. Uma boa noite para todos. Estou agradecido a todos vocês pela presença, o carinho de cada um de vocês em estar aqui nesta noite, mais uma vez. Começando esse ano promissor, 2023, com certeza a mensagem que está reservada para a noite de hoje, a moral estranha, e realmente é estranho mesmo. Por quê? A leitura do capítulo 23, a estranha moral, no item 1, 2 e 3, diz o seguinte: como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povos, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, e os seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu digno discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que eu tenho, não pode ser meu discípulo. Mais ainda, aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho, a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Estranho, né? Será que Jesus falou isso mesmo? A questão do evangelho é tão complicada, porque o evangelho nós podemos entender ele literalmente. É chamada hermenêutica. Hermenêutica é o sentido literal do evangelho. Mas não se pode entender como se lê. O evangelho deve ser interpretado, porque são parábolas. Parábolas são carregadas de alegorias, que são figuras de expressões. E para entender o evangelho, além da hermenêutica, eu preciso entender a exegese, que é a interpretação moral do evangelho. É tirar da letra o espírito, como dizia o apóstolo João.
A letra é morta, mas o Espírito vivifica. E nessa leitura, que ainda coloca certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, que foi 62 anos o primeiro evangelho de Mateus, depois da morte do Cristo. Pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Lícito acreditar-se que casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma adulteração. Basta que um erro que haja cometido uma vez, que os copiadores o tenha repetido como se dá frequentemente, com relação aos fatos históricos. O termo odiar nessa frase é de São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27, fica muito estranho à primeira vista. Quando ele fala, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Mas quando ele fala aqui, logo no início, que se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso sugere de que para ser discípulo de Jesus tem que odiar pai e mãe, tem que odiar esposa, marido, filhos, irmãos, tem que odiar a própria vida. Mas Jesus não falou isso. A nossa questão do Evangelho está justamente aqui agora. Porque o Evangelho foi escrito 62 anos depois de Jesus ter partido daqui para a sua realeza divina. E aí, este veio através da inspiração aos apóstolos que escreveram. Mas, muitas vezes, as traduções do hebraico para o grego para o latim, os copistas, que são aqueles que copiam para traduzir, um não concordava com a expressão e mudava ela. Por isso que o Evangelho de Jesus foi adulterado desde quando ele surgiu. Foi por isso que na instituição da igreja, no ano 325, Santo Agostinho enfiou a goela abaixo nossa, engula, e nós engolimos. E ninguém perguntou, ninguém discutiu, ninguém discordou com Santo Agostinho, todo mundo bateu palma para ele. E nós aprendemos errado. Mas como Jesus, há 2000 anos atrás, já havia prometido o Paráclito, o Espírito de verdade, que o mundo não poderia receber naquela época, porque não o conhecia, não o via. Ele disse, mas vós conhecê-lo-eis, porque estará convosco e permanecerá convosco eternamente. Ele promete o advento, o segundo advento do Cristo. A doutrina espírita do século XIX, como sendo a terceira das 3 grandes revelações, vem trazer então a essa interpretação. Aqui Jesus não quis dizer que para ser discípulo dele tem que odiar pai, mãe, esposa, filho, marido, nada disso. Aqui foi tudo uma questão de gramatical, uma questão de traduções. Não faltou quem maldosamente modificou o sentido da letra para adulterar o termo e a gente ficar acreditando, sem questionar sequer ninguém. Mas a doutrina espírita questiona. Os espíritos questionaram. Os espíritos nos trouxeram, então, uma interpretação bastante racional. Porque que na tradução aqui, do chamado no oditi, em latim, kai, omizei, em grego, não quer dizer odiar.
Jesus não falou odiar. Ele falou amar menos. É diferente. Ele não falou que não era para a gente odiar pai e mãe, esposa, marido, filhos, irmãos, e odiar a própria vida para ser discípulo dele. Porque discípulo é todo aquele que segue. É todo aquele que admira. É todo aquele que acredita no mestre e o siga. Ele, a passos. Apóstolo é aquele que é escolhido para então representar. Então, discípulo, todos nós somos, mas nem todos nós somos apóstolos. Ele convidou 12 homens para ser seus discípulos e apóstolos. Um desses discípulos e apóstolos o negou 3 vezes. Um outro traiu. 9 deu na perna quando Jesus Cristo estava sendo crucificado. Somente um discípulo e apóstolo começou e terminou com ele, João. O apóstolo João, o apóstolo amado do Cristo, o apóstolo poético. E aqui, nessa passagem de Lucas e Marcos também, coloca o seguinte: quando Jesus quis dizer não odiar, ele quis dizer o seguinte: aquele que ama mais o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos, aquele que ama mais a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Porque ele chegou aqui, a primeira mensagem dele foi: o maior mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Ele veio unicamente ensinar a regra áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui, ele não quis dizer que é para nós odiarmos o pai, a mãe, a esposa, os filhos, a poder ser discípulo dele. Ele quis dizer o seguinte: aquele que superestima a família, aquele que superestima a própria vida, aquele que coloca acima de tudo a esposa, o marido, os filhos, a própria vida, não dá para seguir ele, não tem jeito. Porque ele é caminho, ele é verdade, ele é a vida. Ele está desde o princípio das coisas, desde o princípio de tudo. Então, ele veio aqui para testemunhar a verdade. Ele veio trazer o legado, a revelação das leis divinas. Então, quando ele relata aqui amar mais a ele do que o pai e a mãe, ele está dizendo o seguinte: que a família consanguínea, que é essa que está aqui agora, certo? Nós somos uma parentela consanguínea, com certos compromissos espirituais com relação ao passado, que nós nos reencontramos nessa existência para darmos prosseguimento do processo reparador. E reparador é para o crescimento, quando não existe o processo expiatório. E, no entanto, o Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então você não conhece o seu marido, você não conhece a sua esposa, ele não é parente seu. Como é que você pode amá-lo acima de tudo e de todos? Até mesmo da regra áurea: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que você pode amar um filho muito mais do que a regra áurea? Você não sabe de onde ele veio, você não sabe quem é ele, você não sabe por que ele está na sua companhia, por que você tem um filho rebelde dentro de casa, um filho difícil de você tolerá-lo, de educá-lo. Você muitas vezes divorcia, você a casara, daqui a pouco separa,
então não houve casamento. Casamento é algo permanente e duradouro. Houve um acasalamento. Houve um casamento de negócios. Você, então, viu nela a beleza, casou com a beleza dela. Você viu nele a fortuna, o poder econômico, você casou com o dinheiro dele. Amanhã o governo vem e passa a mão na sua poupança. Acaba o dinheiro, acaba o casamento. Amanhã a beleza dela transforma em feiura. Aí acaba o casamento. Porque a velhice vem. A formosura acaba, a beleza acaba e o casamento acaba. Aí é melhor então você casar com a feiura. Porque a feiura não acaba, ela só aumenta. E o lucro é teu. Viu agora? Agora, se você está casando, ele não é seu parente, ela também não é seu parente. Você está acasalando, você não tem compromisso nenhum, daí a pouquinho o casamento acaba. Acabou, foi o acasalamento. Como é que você então vai poder então seguir os passos da esposa, os passos do marido? Ele é modelo? Ele é guia? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo que Deus ofereceu a nós? Qual é o tipo que Deus ofereceu a nós que poderia servir de modelo e guia? A resposta foi curta. Vede Jesus. Então, guia e modelo. Modelo é para ser o quê? Imitado. Guia para ser seguido. Então, o nosso modelo e guia para ser seguido é Jesus. A minha esposa, para mim, não é modelo. Porque nós somos criaturas individuais. Como dizia Khalil Gibran. Isso. É muito importante observar que um não é modelo de vida a ser seguido. Não é guia para ser seguido. Se eu deixar de seguir o Evangelho do Cristo para seguir os passos da minha esposa, se ela errar, eu erro. Como nós somos falíveis de errar, todos nós somos, razão pela qual estamos aqui agora. Então, nenhum dos cônjuges é modelo. E nem pai, e nem mãe é modelo. Com isso, Jesus não quis menosprezar, subestimar a família. Pelo contrário, ele valora a família de tal forma que coloca para nós a importância da vida em família. Ele não subestimou a família. Ele não falou assim, larga a esposa, larga o marido, larga os filhos, abandona e vem atrás de mim. Não, ele não falou isso. Ele disse, aquele que superestimar, quer dizer, colocar acima a vida que leva, o poder econômico, os títulos, honrarias, as etiquetas, as divisas, acima dele, do seu santo evangelho, não é digno de ser discípulo dele. Aquele que coloca na sua vida, tudo primeiro é dinheiro, tudo é matéria. O materialismo toma conta e corrói todos nós. Não é digno de ser meu discípulo, quer dizer, não é digno de segui-lo. Então, ele não está dizendo que é para a gente deixar de amar o marido e a esposa, pelo contrário, ele está sugerindo que nós amássemos do verbo amar, e não amassássemos do verbo amassar. É diferente. Ele está recomendando que nós deveremos perceber o seguinte, ele fala assim, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que nós estamos buscando primeiro? Me ajuda? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou correndo o dia inteiro atrás do ter. A minha posição econômica, social, política, cultural. O dia inteiro eu corro atrás do dinheiro. O dinheiro tornou para nós o Deus. Deus, dinheiro. Nós supervalorizamos a posse material, os títulos, as nossas posições intelectuais na sociedade, os títulos que nós ocupamos, damos a eles um valor muito grande. Estamos buscando o que do reino dos céus?
Reino dos céus está aqui, ó, dentro. Buscai primeiro o reino dos céus. E o que pior fica para nós é o seguinte: ele chega aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e fala assim: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Ele ainda continua: eu vim trazer fogo sobre a terra, e espero que ela acenda. Nossa, Jesus que petecou tem tudo agora. Eu vim trazer espada para dividir, eu vim trazer fogo, e espero que esse fogo acenda. Nossa, esse cara é complicado demais, não é não? Mas não foi isso que quis dizer. As parábolas devem ser interpretadas no seu sentido espiritual, moral, e não ficar em cima da letra, literalmente falando. Quando ele disse que eu não vim trazer a paz sobre a terra, ele quis dizer que o seu santo evangelho, quando inteligível por todos nós, ele seria um motivo de divisão entre nós, divisão, de separação. Porque dentro de uma mesma casa, às vezes o marido é espírita, a esposa é protestante ou católica. Às vezes a esposa está aqui no centro espírita, é espírita, praticante, fervorosa, mas o marido não gosta dessas coisas, mas de vez em quando ele vai na igreja, ou ele vai no templo protestante, ou às vezes é ateu. Então, dentro de casa, dentro do mesmo reduto doméstico, a gente não está se entendendo nem na questão da religião. Porque a gente deve respeitar, sim, a liberdade de expressão no outro, inclusive religiosa. Então, até no contexto religioso, nós nos dividimos. Até mesmo na interpretação, essa interpretação que eu estou dando aqui, um pastor daria era diferente. Um padre lá na igreja daria totalmente diferente. Porque cada um interpretaria o seu modo. Hoje, no primeiro jornal da Rede Globo, hoje, 13h, deixou enfatizado hoje, vai falar agora à noite também, de que nunca viu tantas dissensões religiosas, tantas brigas religiosas, dissensões religiosas. A minha esposa falou assim: o que é isso? Eu falei: filha, isso existe desde quando existe homem na face da terra. As dissensões existem porque, na verdade, cada um de nós tem um ângulo de percepção, um ângulo de visão. Cada um de nós vê diferente. Cada um de nós interpreta de um modo diferente. E Jesus, quando esteve aqui, ele não quis dizer que nós deveríamos simplesmente seguir esta ou aquela. Ele não falou de religião nenhuma. Nenhuma. Ele só falou da regra áurea. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Foi unicamente isso que o seu legado. Tudo veio para falar isso, simplesmente. Agora, nós aqui nos dividimos. Então, é preciso que nós sigamos o Cristo. Sigamos o seu legado de 2000 anos atrás. Porque amanhã a morte vem ceifar as nossas vidas. O marido às vezes vai primeiro, ou a esposa vai primeiro. Vocês acham que vai reencontrar ele lá facilmente? Oi, bem, e aí? Beleza? Beleza. Não, não. Se já estavam separados aqui, não em acordos mútuos, em tudo, nem sequer nos sentimentos, como é que essa união vai permanecer? Porque lá, no mundo espiritual, a sociedade é diferente. Lá o que nos une e o que nos separa é a vibração mental. Quantas pessoas vivem com a outra indispostamente, contrariada? Quantas mulheres casadas vivem contrariadas com o marido? Ah, se eu pudesse largar esse cara, eu largaria. E largaria mesmo. E quantos maridos, às vezes, gostariam de largar a própria esposa?
porque não se acertam. Porque o casamento, ele veio para unir não igualdades. O casamento veio para unir desigualdade. Casamento é como jogo de futebol. Só uma diferença. Que no jogo de futebol, a gente joga para ganhar. No casamento, a gente joga para empatar. Casamento é empate. Viu? O marido não joga para ganhar da esposa, nem a esposa para ganhar do marido. Por isso que o casamento é difícil. Por isso que ele veio, foi para isso. Ele veio para os difíceis. Porque não existe nenhum casal, nenhuma alma gêmea. Ou tem? Tem alguém que agora que é alma gêmea? Tem um maridão que é alma gêmea? Ou a esposa, a formosura toda, o maridão saradão, é alma gêmea? Me prove. Não existe alma gêmeas, mas existe almas algemas. Porque casamento é compromisso. Casamento é compatibilidade. Casamento não é por uma noite. Por uma noite é acasalar. Você vai com ela para o motel ou com ele para o motel e pronto. Casamento é algo permanente e duradouro. Por isso que é difícil, portanto que, eu estou terminando, ele recomendou que nós deveríamos tomar a nossa cruz e segui-lo. E quando ele fala da cruz, ele fala da nossa redenção espiritual. O que é redenção? Redenção é você aceitar que você é causa e objeto do próprio sofrimento. Ele fala que tomar a cruz é resignação. Resignação é a ação de ressignificar as atitudes. Novas maneiras de pensar, de viver, de relacionar. Então, é difícil, está difícil. Carreguemos então a nossa cruz. Se ele é a cruz, carregue. Se ela é a cruz, carrega ela. Eu estou carregando a minha há 48 anos. Desde quando começou, o tempo está difícil até hoje. Mas não está fácil. Mas eu falei com ela, eu vou levar até as últimas consequências. Eu vou estar arrastando, porque eu, quando me prometi a você, foi promessa e eu vou cumprir. Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer é obrigado a cumprir. Viu? Então, meus amigos, o que vale para nós aqui é o seguinte: Jesus nunca subestimou a família. Pelo contrário, Jesus aqui quis dizer o seguinte, que não ame mais o marido, a esposa, os filhos, a família, mais do que a mim. Não ame mais, mas ame igual. Isso, ame o marido, ame a esposa, ame os filhos, mas me ame também. Aí você será um seguidor, um discípulo. Porque apóstolo, eu duvido que a gente vai ser. Mas pelo menos discípulo, seguidor, nós seremos. Porque ele é o caminho da redenção. Ele é o caminho da resignação. Ele é o caminho da nossa libertação. E não da salvação. Porque ele não veio e ele não voltará, como pretendem algumas religiões, para nos salvar. Porque a palavra salvação é judaica. Não é justamente Jesus. Viu? Então, a recomendação que a gente deixa para todos assim é tomar a cruz e seguir Jesus, tá? Vamos dar valor no marido, na esposa, nos nossos rebentos. Eu tenho 3 e mais 7 netos, e a coisa mais gostosa são os netos. Então, eu jamais abandonaria a minha esposa, os meus filhos, meus netos, para tomar outra direção. Mas a Jesus eu sigo. Eu seguirei com ele as pegadas dele. Não vou pisar nas mesmas pegadas não, porque não tem jeito. Mas eu vou seguir as pegadas dele. Com a minha esposa, com os meus filhos, meus netos. Porque eu quero que eles também façam o mesmo. E não menosprezá-los absolutamente. Viu? Mas superestimar tanto os nossos entes queridos, como o próprio Cristo e o nosso Pai Celestial, que é Deus. Amá-lo acima de tudo e de todos. Agradeço a todos
que estão aqui presencialmente falando, aos internautas que estarão nos vendo em outro momento. Agradeço ao Adriano pela companhia da noite da mesa. Obrigado. Fica com Deus.